O objetivo desse vídeo é a gente provar as propriedades dos determinantes, parte 3, tá? Então, se você não viu a parte 1 e 2, sugiro que você assista, tá? Porque ela é continuação dessa parte aqui. Então, não faz sentido você ver essa parte se você não viu a parte 1 e 2, tá? Nesse vídeo eu vou provar as partes 5 e 6. Lembrando que eu estou fazendo provas aqui de formas genéricas, né? Provando aí com exemplos práticos, né? Que as propriedades são verdadeiras, ok? Então vamos ver aqui a quinta propriedade. Ela dizia assim: se trocarmos de posição entre si duas linhas ou colunas de uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz é o oposto do determinante da primeira matriz. Então eu coloquei aqui, ó, uma matriz M e uma matriz N, certo? E aí eu peguei aqui, ó, a matriz N, eu troquei de lugar aqui essas colunas, ó. Eu peguei essa segunda coluna e troquei de lugar com a terceira coluna. Então eu coloquei a terceira coluna no lugar da segunda e a segunda no lugar da terceira. E aí ficou desse jeito aqui, ó. Olha aqui que a terceira coluna era 3, 5, 3. E aí 3, 5, 3 veio aqui pro meio. A coluna do meio era 1, 1, 4. E aí o 1, 1, 4 veio aqui para a última coluna, certo? E aí o que a propriedade nos diz? Ela nos diz que quando você faz isso, quando você troca entre si linha ou coluna, o determinante vira o oposto, né, um do outro. Então vamos ver se isso é verdade. Vou calcular aqui o determinante da primeira matriz, que é a matriz M. Então eu coloco a matriz M aqui, copio do lado direito as duas primeiras colunas e faço aqui o cálculo do determinante, utilizando a regra de Sarros, tá? Então é as diagonais principais vezes, né, as secundárias, aí trocando o sinal. Então vamos lá. 2 vezes 1 vezes 3 é 6. 1 vezes 5 vezes 1 é 5. 3 vezes 3 vezes 4 é 36. Agora nas secundárias. 3 vezes 1 vezes 1 daria 3, só que fica menos 3 porque está na diagonal secundária e troca o sinal. 2 vezes 5 vezes 4 daria 40, só que troca o sinal porque está na secundária, então menos 40. 1 vezes 3 vezes 3 daria 9, só que troco o sinal porque está na secundária, então menos 9. E aí eu faço a operação indicada aí, ó, por partes. Menos 3 menos 40 menos 9 dá menos 52. 6 mais 5 mais 36 dá 47. Menos 52 mais 47 dá menos 5. Então, vamos agora calcular o determinante da matriz N, né? Que é a matriz aí que eu troquei as colunas de lugar, né? Então, coloco aqui a matriz N, copio aqui do lado direito as duas primeiras colunas e faço o mesmo cálculo que eu fiz em cima, né? Multiplico as secundárias e as principais, né, as secundárias. Então vai ser 2 vezes 5 vezes 4, que dá 40. 3 vezes 1 vezes 1, que dá 3. 1 vezes 3 vezes 3, que dá 9. Nas secundárias, 5 vezes 1 vezes 1 daria 5, só que fica menos 5, porque está na diagonal secundária, troca o sinal. 2 vezes 1 vezes 3 daria 6, só que está na secundária, troca o sinal. 3 vezes 3 vezes 4 daria 36, só que fica menos 36, porque está na diagonal secundária e troca o sinal. E aí eu faço a operação que está indicada aí. Menos 5 menos 6 menos 36 dá menos 47. 40 mais 3 mais 9 dá 52. E menos 47 mais 52 dá 5. Então você vê que sim, né? Ó, esse é o oposto desse e esse é o oposto desse, né? O oposto de menos 5 é 5 e o oposto de 5 é menos 5. Então a quinta propriedade está correta. Se você trocar aí de posição entre si duas linhas ou colunas da matriz quadrada, o determinante da nova matriz será o oposto do determinante da primeira. Então, o determinante da nova matriz, né, é o oposto do determinante da primeira. Ou seja, o oposto de 5 é menos 5. Sexta propriedade. Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou uma coluna por um número real k, então o determinante da nova matriz é o produto de k pelo determinante da primeira matriz. Então eu coloquei aqui, ó, uma matriz A, certo? Que tem esses elementos aí, ok? E aí então vamos calcular o determinante dela. Tá aqui, ó, essa matriz, certo? Copio aqui do lado direito as duas primeiras colunas, ok? E aí eu multiplico as principais e as secundárias trocando o sinal. 10 vezes 2 vezes 2 dá 40. 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Nas secundárias, 1 vezes 2 vezes 5 daria 10. Só que fica menos 10 porque está na diagonal secundária e troca o sinal.
10 vezes 1 daria 10, só que eu troco o sinal porque está na secundária. 1 vezes 5 vezes 2 daria 10, só que eu troco o sinal porque está na secundária, certo? Então ficou como ali, ó, menos 10, menos 10, menos 10, que é menos 30, 40 mais 5 mais 5, que é 50, e menos 30 mais 50 dá 20. Então, tá aí calculado o primeiro determinante. Aí agora eu vou voltar aqui na minha matriz A e eu vou multiplicar os elementos da primeira coluna por 1/5, tá? Vou multiplicar os elementos dessa coluna aqui por 1/5. Então eu fiz aqui essa multiplicação, eu quero explicar para vocês. Como que eu multiplico 1/5 por 10? Eu pego aqui 1/5 e multiplico por 10. Só que eu tenho que escrever o 10 na forma de fração. Como que eu escrevo 10 na forma de fração? 10 sobre 1. E aí eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 10 dá 10, 5 vezes 1 dá 5, e 10 dividido por 5 dá 2. Então, 10 vezes 1/5 é 2, certo? Aí eu coloquei aqui o 2. Depois, quanto que é 1/5 vezes 5? É a mesma operação que você vai fazer, né? Ó, 1/5, tira o 10 aqui e bota 5. Vai ficar 1 vezes 5, que vai dar 5, e 5 vezes 1, que vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, ó, o outro valor aqui vai ser 1. Aqui embaixo também é 5, então o outro valor também vai ser 1. Aí pega essa matriz, vamos calcular o determinante para ver, ó. Copia aqui do lado as duas primeiras colunas e calcula a multiplicação das principais e das secundárias. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Nas secundárias, 1 vezes 2 vezes 1 daria menos 2, só que eu troco, daria 2, só que fica menos 2, que eu troco o sinal de diagonal secundária. 2 vezes 1 vezes 1 também daria 2, só que eu troco o sinal. 1 vezes 1 vezes 2 também daria 2, só que está na diagonal secundária, então troco o sinal. Então ficou menos 2, menos 2, menos 2, que dá menos 6. 8 mais 1, que dá 10. E menos 6 mais 10 é 4. Então, sim, né? Ó, se você pegar o determinante da matriz, na nova matriz, né? Que é a matriz B, e multiplicar pelo valor que você multiplicou ali, a coluna da matriz original, que foi 1/5, vai dar o resultado do determinante da primeira matriz, né? Ó, 1/5 vezes 4, que foi o resultado aqui do determinante, ó. Aliás, desculpa, 1/5, né, vezes 20, né, é multiplicado pelo primeiro determinante aqui. O determinante da matriz B vai ser 1/5 vezes o determinante da primeira. 1/5 vezes 20 dá 4, né, dá exatamente esse valor aqui. Então, a gente vê que sim, né, a sexta propriedade também é verdade. Olha lá o que ela diz, ó, se você multiplicar todos os elementos de uma linha ou coluna por um número real k, então o determinante da nova matriz, né? O determinante da nova matriz, que é essa daqui, ó, a matriz que você fez a operação, é o produto desse número que você multiplicou pelo determinante da primeira. Então, sim, né? Ó, você pegar o número que você multiplicou e multiplicar pelo determinante da primeira matriz, você vai obter o resultado dessa nova matriz, que é 4. Fazendo aqui 1/5 vezes 20, vai dar 4. Então, sim, a sexta propriedade também é verdadeira. Ok, pessoal?